de Golgotha, na cruz de tu as Golgotha, été purifié ou pas? você foi Tu as été purificado, lavé ou pas? você foi lavado Tu ou as não? été... On acclame très fort notre Seigneur Jésus. On acclame très fort notre Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu. Il le mérite. Il le mérite. Et c'est un peuple qui reconnaît la Seigneurie de Jésus. Et c'est un peuple qui reconnaît que Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci, c'est gentil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci, merci. Merci les chantres et les adorateurs. Merci, merci. Aujourd'hui, ça va être un peu chaud. Donc aujourd'hui, ça va être chaud par rapport à... C'est déjà chaud, hein? C'est l'été, c'est la canicule. Par rapport à la montagne. Em relação ao relógio, Déjà, la Sainte Seine nous a bouffé tout le temps. e já a Santa Ceia nos pegou muito Mais on est tempo, dans la présence de Dieu. e estamos na presença Ce de qui Deus. importe, c'est que le Seigneur est avec nous. O que é importante é que o Senhor está no meio de nós. Aujourd'hui, nous allons terminer, Hoje vamos terminar, bien que je ne peux pas terminer ça aujourd'hui. bem que o pastor não pode terminar hoje, Ben, le calendrier oblige que je puisse terminer cela. mas o calendário obriga que ele possa terminar isso, Parce que la profondeur de ce message porque a profundeza desta mensagem va demander encore d'autres interventions. vai pedir a intervenção de outras pessoas. Et je sais que Dieu E eu sei que Deus nous donnera ce temps vai dar-nos esse tempo et nous allons partager. e vamos partilhar, Comprendre le processus de la vie triomphante. compreender o processo da vida triunfante. Et la fois dernière, Da vez passada, on avait vu la grâce surabondante. vimos a graça superabundante. Et aujourd'hui, on va continuer et terminer. Hoje vamos continuar e terminar, On va terminer la grâce surabondante e vamos terminar a graça superabundante et parler un peu de la dernière, du dernier message. e falaremos da última mensagem. On avait dit que Abraham Dissemos que Abraão est notre modèle, é o nosso modelo, notre père de la o foi, nosso pai da fé, père de la promesse. pai da promessa, Et nous tous, e todos nous nós sommes dans l'alliance d'Abraham, estamos na aliança de Abraão, qui est notre père. que é nosso pai. Or, la vie d'Abraham Na vida de Abraão est déterminée par son caractère, é determinado pelo seu par caráter, son appel, pelo seu chamado, par sa vie, par sa marche avec le Seigneur. pela sua marcha com o Senhor. Mais sa vie aussi est déterminée E a sua vida também é determinada par l'attachement à ses femmes pelo apego a estas mulheres et par la présence de ses enfants. e a presença de seus filhos. Et Dieu a voulu que cela soit ainsi E Deus quis que assim seja, pour nous donner un modèle para dar-nos um modelo, et pour nous dire que nos vies tous, para dizer que todos nós, nossas vidas, on a le même chemin. temos o mesmo caminho. Et la vie de la foi, c'est comme ça. E a vida da fé é assim. Et la vie triomphante, c'est comme ça. E a vida triunfante também é assim. Et je voulais un peu l'illustrer. O pastor quis ilustrar La vie comme le voyage de la vie ou la vie comme un véhicule. a vida ou a viagem da vida como um carro, um veículo. Et ce véhicule a 7 vitesses. E esse veículo tem 7 rapidez, Selon la vie d'Abraham. segundo a vida de Abraão. Et la première vitesse, E a primeira rapidez ou velocidade c'est la première femme d'Abraham. é a primeira mulher de Abraão. C'est Sarai. É Sarai. Or, Sarai, Afinal, Sarai, qui est la première vitesse, que é a primeira velocidade, symbolise le péché. simboliza o pecado. Parce que Abraham a commencé avec Sarai. Porque Abraão iniciou com Sarai.
Et à l'époque-là, Abraham était dans l'idolâtrie, E nesta época, Abraão estava na idolatria, dans l'occultisme, no ocultismo, dans la magie. na magia. Abraham était comme Gédéon. Abraão era como Gedeão. Et Gédéon, son père avait un autel. E Gedeão, seu pai, tinha um altar. Et cet autel-là était l'autel de Baal. E esse altar é o altar de Baal. Et le père d'Abraham E o pai de Abraão avait aussi des autels. também tinha vários Et altares. ces autels-là n'appartenaient pas à Dieu. E esse altar não pertencia a Deus. N'oublions pas que Abraham Não poderemos esquecer que vient de la Abraão Mésopotamie. vem da Mesopotâmia. Abraham vient Abraão vem de Babylone. de Babilônia. La Mésopotamie, c'est la A, Babylonie. a Mesopotâmia é a Babilônia. C'est Babel. É Babel. Or, Afinal, la grande Babel a grande Babel signifie le monde des ténèbres. significa o mundo das trevas. C'est là où Abraham É a lá onde commencé Abraão iniciou avec Sarai. com Saraí. Ah, Dieu trouva déjà Abraham était marié avec Sarai. E Deus encontrou Abraão já casado com Saraí. En plus, Sarai, c'est sa demi-sœur. E Saraí era sua meia-irmã. C'est sa sœur. É a sua irmã. Même père, Mesmo pai, mais pas même mère. mas não a mesma mãe. Donc, Sarai représente le péché. E Saraí representa o La pecado. vie de triomphante de tout chrétien A vida triunfante de todos os cristãos commence toujours par le péché. inicia sempre pelo Nous pecado. tous, nous avons commencé par le péché. Todos nós iniciamos pelo La pecado. Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. A Bíblia diz todos pecaram e são privados da glória de Sauf Deus. notre Seigneur Jésus-Christ. Somente Jesus Cristo. Il n'a jamais péché par ses pensées, Nunca pecou em seus ni pensamentos, par ses paroles, nem suas ni palavras, par ses actes. nem seus atos. Le péché ne s'est jamais trouvé en Jésus. E o pecado não se encontrava em Parce qu'il est Jesus, Dieu. porque Ele é Deus. Mais sur la croix, Mas sobre a cruz, il a pris nos Ele péchés. pegou nossos pecados, Il s'est chargé de nos Ele se iniquités. encarregou das nossas Il a iniquidades, porté Ele levou nos fautes nossas culpas pour nous libérer sur la croix, para libertar-nos na pour cruz, nous racheter. para nos Bien resgatar. aimés, nous tous, on commence par le péché. Bem amado, todos nós iniciamos no Et le pecado. péché ne t'amènera nulle part. E o pecado não te levará em lugar nenhum. Avec le péché, tu n'y arriveras jamais dans la gloire. E com o pecado não chegarás à Tu n'y glória. arriveras jamais dans la vie Não chegarás triomphante. na vida triunfante. Tu n'y arriveras jamais dans la destinée. Não chegarás ao destino. Et E pour arriver dans la destinée, para chegar ao il destino, faut activer la deuxième vitesse. tens que ativar a segunda velocidade. Et quelqu'un va me rappeler. E alguém vai me lembrar. La deuxième vitesse, c'est quoi? Quem é a segunda velocidade? Ah, je crois que je suis seul dans cette salle. Eu penso que estou sozinho aqui nesta sala. Je parle seul, je suis Estou seul. sozinho, estou sozinho. C'est qui? C'est Agar. É Agar. Après Sarai, Depois de Saraí, Abraham va avoir Abraão terá son premier fils. seu primeiro filho, Le fils de la chair. o filho da Le carne, fils du péché. o filho do pecado, Avec Agar. com Agar. Or, Agar, Afinal, selon Agar, l'apôtre Paul, segundo o apóstolo Paulo, Agar symbolise la loi. Agar simboliza a lei, L'alliance du mont Sinaï, a aliança do Monte qui Sinai, veut dire la loi. que quer dizer a Donc, lei. quand on a quitté le péché, Quando deixamos o pecado, maintenant il y a la loi qui nous domine. agora é a lei que está a dominar sobre La nós. loi de Dieu, A lei de Deus, la loi de la nature, a lei da la natureza, loi du gouvernement, a lei do la governo, loi de la société, a lei da la loi, sociedade, la loi, la loi, a la lei, loi. a lei, a lei, a lei. Et la loi est bonne. A lei é boa, Mais le problème de la loi, mas o problema da la loi ne lei, nous donne pas la capacité. a lei não dá-nos a La loi capacidade. est une pédagogue. A lei é pedagogo. Elle te montrera Ele mostrará ce qui est bien o que é et bom ce qui est e mauvais. o que não é bom. Mais la loi Mas a ne lei te donnera pas la force não dará-te a de força faire le bien. de fazer o Ne bem. te donnera pas la Não force te dará a de força fuir le mal. de fugir o mal. La loi te dira, A lei te dirá, ça c'est bon. isso é bom. Mais comme toi tu es dans le péché, Mas como estás no pecado, tu connais le bien conheces o bem, et tu as la volonté de le faire. tens a vontade de o Mais tu fazer, vas manquer la force. mas vais faltar a Et la loi força. te dira, E désolé, a lei te dirá, sinto je t'ai muito, montré le bien, mostrei-te o bem, mais je ne peux pas te donner la force não de posso te faire dar le a bien. força de fazer o bem. La loi est
est dans notre conscience. A lei está na nossa Dieu a mis consciência. la loi dans notre Deus conscience. pôs a lei na nossa Toute consciência. personne Toda pessoa, à un certain âge, a um momento da sua idade, il connaît déjà le bien et le mal. e conhece o bem e o C'est ça mal. la loi. É isto a lei. La loi te dira ça c'est mal. A lei te dirá que isto é Tu mal. ne peux pas voler. Não podes roubar. Mais la loi, comment faire? Où trouverai-je la force? Mas a lei, como farei onde terei a força? Mais la loi te dira désolé. A lei te dirá sinto Mon rôle, muito. O meu c'est de te papel montrer. é mostrar-te, Mais ce n'est pas de te donner la force. mas não te dar a força. Donc la loi A lei va échouer. vai C'est fracassar. pour cela l'apôtre Paul Por disait, isso, apóstolo Paulo le diria: bien que je connais o pouco que eu et conheço que je vais le faire, e o que eu quero fazer, mais je n'arrive pas à le faire. não consigo fazer esse Le bem. mal que je connais O mal que eu conheço et que je hais, e que eu tenho ódio, mais j'arrive toujours, e sempre eu je consigo, me retrouve toujours dans le mal. me encontro sempre Qui no mal. me délivrera de ce corps du Quem vai péché? me libertar deste corpo Ce de n'est ni la pecado? loi. Somente a lei. La loi, c'est l'écriture. A lei é a escritura. L'écriture tue. A escritura La mata. Bible dit, A Bíblia diz: Moïse est arrivé, nous a amené la loi. Moisés nos mostrou a lei. Mais Deus trouxe Jésus a lei. nous a amené la grâce. Mas Jesus trouxe-nos a C'est que graça. la loi ne le fera pas, la O que a grâce lei le não fera. fará, a graça fará. C'est pour cela, avec la loi, Por isso, com a tu lei, n'y arriveras pas. não À chegarás ta destinée. ao teu Tu destino. n'y arriveras jamais au ciel. Nunca chegarás ao céu. Israël a échoué. Israel fracassou. Abraham a échoué. Abraão fracassou. Avec Agar, Com Abraham a Agar, échoué. Abraão fracassou. Maintenant, il faut actionner la troisième Agora tens vitesse. que accionar a terceira Je vais velocidade. choisir quelqu'un qui doit me rappeler Vou pedir alguém la que vai fazer troisième lembrar vitesse. a terceira La velocidade. troisième vitesse, c'est quoi? Qual é a terceira velocidade? C'est quoi? C'est Sarah É Sara. une. Primeira. Sarah une. Sara Parce qu'il y a primeira. deux Sarah. Porque temos duas Dans la Sara. même Sarah, il y a Na deux mesma Sarah. Sara temos duas Sarah Sara. une. Sara Sarah une symbolise quoi? Sara simboliza o quê? La foi. A fé. Sans la foi, Sem a fé, nul ne sera agréable à Dieu. ninguém será agradável a Deus. Donc là où le péché n'a pas réussi, Onde o pecado não la conseguiu, loi va réussir. a lei vai conseguir. Là où la foi va réussir. A fé vai conseguir. Là où la loi a échoué, Onde a fé il faut fracassou, actionner la foi. acciona Le a fé. juste vivra par la foi O justo viverá pela et fé non par la e vie. não pelo olhar. Vous savez pourquoi je fais les rappels? Sabem por que o pastor está nos fazer relembrar? Je ne fais pas les rappels par rapport à toi. Não faço a lembrança ou relembrar por causa de Tu n'es ti. pas le centre de ce monde. Não és o centro deste mundo. Mais je fais les rapports Eu estou a fazer a par rapport relação à quelqu'un em relação a que alguém. toi tu ne connais pas. E tu aqui não conhece, você que não conhece La personne là, esta pessoa, un jour, dia, je ne sais pas quand, eu não sei quando, il va tomber sur ces messages. vai ver essa mensagem Il aura un message complet. e terá uma mensagem completa. Ne sois pas égoïste. Não seja egoísta. Pour moi, j'ai déjà écouté ça. Eu já escutei Tu isso. n'es pas le centre du monde. Nós, o centro do On ne mundo, prêche pas que toi. não pregam só a ti. Bien aimé, pendant que je prêche, Bem amado, enquanto o pastor está a pregar, ne vois pas le nombre qui est là. não vê o número que estamos aqui. Une centaine de personnes qui est là. Non. Uma centena de pessoas que estão aqui, Moi, je não. vois des milliers de O gens. pastor está a ver milhares e milhares Je de vois pessoas. quelqu'un qui est en Chine, Estou a ver alguém que está em China, qui va écouter ces messages. que vai escutar esta Je vois mensagem. quelqu'un, je ne sais pas qui est en Bolivie, Eu penso que alguém na qui Bolívia va écouter ces que messages. vai escutar esta Et il mensagem va avoir un message complet. terá uma mensagem completa. Troisième vitesse, c'est la foi. A terceira velocidade é Le a fé. juste vivra par la O foi. justo viverá pela fé. Sarah, Sara c'est une femme de é uma foi. mulher da fé. Sarah. Sara. Mais la vie ne termine pas par la foi. Mas a vida não termina pela fé. La foi, c'est la fondation. A fé é a fundação, Mais ce n'est pas la fin. mas não é o fim. La foi doit te propulser A fé tem que te proporcionar à autre chose. em outras coisas. Parce que la foi aussi Porque a fé também peut échouer, pode fracassar, peut faillir. pode falhar. Même notre Père Mesmo nosso de pai la foi, da fé, il a échoué. ele fracassou. Son échec par rapport à la foi, O seu fracasso em relação à c'est fé Ismaël. é Ismael.
Le fait qu'il a eu Ismaël, O efeito que ele teve Ismael, il a eu Ismaël après avoir reçu la promesse ele teve Ismael depois de receber a qu'il aura promessa un fils. que ele terá um filho. Abraham et Sarah Abraão e Sara, ont échoué. eles Donc la fracassaram. foi Quer dizer, a fé peut aussi também échouer. pode fracassar, Mais ce n'est pas la fin. mas não é o final. Parce que Abraham, Porque Abraão, dans sa vie, em sua vida, il a douté. ele duvidou, Il a ri. ele riu, Un rire de doute. sorriso de dúvida. Sarah aussi Sara também, a ri. ela riu, Un rire de doute. e sorriso de dúvida, D'incrédulité. de Pas incredulidade. incrédulité par rapport à Dieu. Não incredulidade em relação a Mais Deus, incrédulité par rapport à la promesse. mas incredulidade em relação à C'est promessa. différent. É Il y a diferente. des gens où Há pessoas tu onde crois à Dieu. acreditam em Tu Deus, iras au ciel. irás ao céu, Mais il y a des circonstances où mas há circunstâncias que tu arrives à douter tu chegas a que duvidar Dieu va me donner ça, que Deus dará-me que Dieu isso, va faire ça, que Deus fará que isso, Dieu va me que guérir. Deus vai Je ne curar-me. doute pas de Dieu, Eu não duvido de Deus, mais je doute mas eu de duvido la guérison. da cura, Que Dieu ne pourra pas me que guérir. Deus não poderá curar. Là, tu iras au ciel. Lá irás ao Parce céu, que tu ne doutes pas de mas Dieu. porque não duvidas Mais de pour Deus. avoir Mas para ter la chose là que Dieu t'a promis, o que Deus tu prometeu, ne l'auras pas. não a terás, Parce que tu as douté porque duvidaste de la capacité de Dieu de te le donner. da capacidade de Deus de te dar. Mais tu ne doutes pas de la capacité de Dieu de t'amener au ciel. Mas não duvidas da capacidade de Deus de te Lá levar tu iras ao au céu. ciel. Lá irás ao céu. Mais tu iras comme Lazare Mas de la irás como Lázaro parabole da palavra, ou da avec le parábola, mauvais riche. com o rico. Il était dans le sein d'Abraham. Ele estava no seio de Mais il a Abraão. vécu sa vie comment? Como ele venceu a sua vida? Malheureux. Infeliz. Donc si la foi ne marche pas, Se a fé não dá certo, Dieu a un autre œil pour te regarder, pour Deus te tem bénir. outro olho para abençoar-te. Abraão avait actionné 4e vitesse. acionou a quarta velocidade. C'est ça ce que j'appelle Sarah 2. É que eu chamo a Sara 2. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi peut me rappeler Sarah Será 2? que alguém que está neste lugar pode me fazer lembrar Sarah a 2 Sara symbolise 2? quoi? O que é que simboliza a Sara 2? Ma fille Sarah, Sarah 2 symbolise quoi? Hein? Alliance. Aliança. Alliance. Aliança. Sarah 2, alliance. Donc Sara toi, 2, toi aliança. tu es foi, alliance. Você é a fé, aliança. Amen. Amém. Nous tous les chrétiens, Todos nós cristãos nous devons conclure une alliance avec temos Dieu. que concluir uma aliança com Deus. Parce que si Dieu ne te bénit pas par rapport à ta foi, Se Deus não te abençoar em relação à tua mais fé, Dieu se souviendra mas Deus lembrará-se de l'alliance que toi tu avais conclue avec Jésus sur la croix. da aliança que fizeste com Jesus Cristo na cruz. C'est pour cela Dieu Por isso Deus, marche avec nous. Ele anda Là conosco. où il voit Lá onde Ele vê que son fils et sa fille, que seu filho, sua ça filha, n'a pas marché par rapport não à la está foi. dando certo em relação à Dieu fé, agira Deus par agirá rapport à l'alliance. em relação à Est-ce aliança. que quelqu'un me comprend? Será que alguém Je compreende? dis par rapport à Eu l'alliance. disse em relação à aliança. seras béni. Serás Tu as abençoado. conclu une alliance. Concluíste uma aliança Avec Dieu. com Deus. Et ce qui est bien O que é bom, de l'alliance avec Dieu, a aliança com Deus, ce qu'on appelle la é que circoncision. se chama uma circuncisão. Ce qui est bien, O que é bom, avant de conclure l'alliance avec antes de Dieu, concluir a aliança com Deus, Dieu détruit d'abord les anciennes alliances. Deus destrui as antigas Les anciennes alianças. alliances avec la As sorcellerie, antigas alianças com a avec feitiçaria, l'occultisme, com o ocultismo, avec le péché, com o pecado, avec l'ennemi. com o inimigo. Dieu les détruit. Deus destrui. Comme un homme de Dieu, Como homem de Deus, l'envoyé de Dieu, enviado de je Deus, lève ma eu main levanto a et minha mão je détruis e eu maintenant destruo agora toute alliance toda qui ne aliança vient pas de Dieu que não vem de et qui Deus pèse sur sa e que vie, está a pesar sobre qui sua pèse vida, sur ta que vie. pesa sobre Je sua le vida. détruis Eu maintenant destruo au agora nom puissant em de nome Jésus. poderoso de Jesus. Laisse que l'alliance Deixe avec que a Christ aliança com Cristo puisse crier dans ta possa vie. gritar em tua vida, Parce que c'est la 4e vitesse. porque é a quarta Tu ne velocidade. pourras jamais Nunca poderás atteindre la vie triomphante chegar à vida si tu triunfante n'as pas conclu se não concluíste une alliance uma aliança éternelle avec Dieu. eterna com Deus. Ce qui est bien, O que é bom sur la croix, sobre a cruz, Dieu te voit là-bas. Deus te vê lá Et Dieu voit une alliance. e Deus vê uma aliança. L'alliance du sang. A aliança do C'est sangue. quoi une alliance? O que é uma aliança? L'alliance, c'est cette table. É a aliança é esta mesa.
Je bénis Dieu parce que tu as passé sur cette Abençoa table. a Deus porque passaste a esta mesa. Donc, tu as une alliance avec le sang, Tens uma aliança com o sangue, avec la mort et la com résurrection a de Jésus. morte e a ressurreição de Jesus. Mais l'alliance aussi peut faiblir. E a aliança também pode fracassar. L'alliance A aliança peut faiblir. pode fracassar ou pode ficar fraca. Mais l'alliance ne se coupe pas, Mas a aliança não se corta, ne se termine pas. não termina, Mais ça peut faiblir. mas pode fracassar. Parce que dans une alliance, Porque em uma il y a aliança deux parties. tem duas partes. Il y a Dieu Tem Deus et il y a toi. e tens tu. Et Dieu, il est fort. Deus é forte, Il est fidèle. Ele é fiel. Ce qu'il a dit, O que Ele diz, il le fera. Ele fará. Dieu accomplit toujours les clauses, Deus cumpre sempre as les cláusulas, conditions as condições de l'alliance da aliança qu'il a avec nous. que Ele tem conosco. Mais le grand problème, Mas o grande c'est problema vous et moi. é vós e nós. Un jour, Dia, nous viendrons toujours à ser infidèles. nós seremos sempre Et infiéis. ça va affaiblir E isso vai nos notre fracassar. alliance avec Dieu. A nossa aliança com Deus. Et à ce moment-là, E neste momento, l'ennemi o inimigo viendra vers Dieu. virá até Il Deus. dira, regarde, Dirá, olha, Job, Jó, que toi tu te vantes toujours de Job. que você se alegra sempre por ele. Il est mon fils. É meu filho. Mais si tu l'as béni, Mas se você abençoou, c'est parce qu'il est fidèle à toi. porque ele é fiel a ti. Touche son bien, Toca os seus bens. touche son corps. Toca seu corpo. Job Jó, te reniera. ele vai te negar. Dieu a dit non, 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 Deus disse, não, 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 não. non, non, non. Não, não, não. Bien-aimé, Bem amado, si l'alliance vient à faiblir, se a aliança venha fracassar, Dieu n'aura pas un moyen Deus não terá um meio pour intervenir dans ta vie. para intervir em tua vida. Parce que tu doutes Porque tu duvidas et tu es infidèle. e és infiel. Mais or, Dieu voit que tu l'aimes. Mas Deus vê que tu o amas. Et par cet amour-là que tu l'aimes, E por este amor que tu o amas, Dieu va actionner la 5e vitesse. Deus vai acionar a quinta velocidade. Et la 5e vitesse, E a quinta velocidade c'est après Sarah. é depois de Sara. Sarah, il est la foi. Sara é a fé Et Sarah nous laisse l'alliance. e Sara deixa-nos a Mais ce aliança. n'est pas tout. Mas não é tudo. Donc, après Sarah, Depois de Sara, Abraham va récupérer Abraão vai recuperar Ketura. Ketura. Or, Ketura Afinal, Ketura veut dire encens. quer dizer incenso. Ketura Ketura veut dire parfum. quer dizer perfume. Or, dans la Bible, E na Bíblia, l'encens o incenso et le e parfum o perfume symbolisent trois choses. simbolizam três La coisas. première des choses, A primeira coisa c'est la prière. é a oração. Et la deuxième des E a choses, segunda coisa c'est la louange. é o louvor. Et la troisième E des a choses, terceira c'est l'adoration. é a adoração. Donc, Ketura, Ketura, en elle, nela, on voit la prière, estamos a ver a oração. on voit la louange, Estamos a ver o louvor. on voit l'adoration. Estamos a ver a adoração. Là où ma foi Lá onde a minha fé n'a pas pu não pôde atteindre le ciel, chegar ao céu, Ketura Ketura va m'amener. vai Donc, levar-me la prière na oração. va Vai m'amener. levar-me Là où lá onde l'alliance a aliança affaiblie, fracassou. Dieu Deus va regarder vai olhar l'adoration a adoração que je vais faire monter. que eu vou fazer subir. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, la prière, a la oração, louange o louvor et e a l'adoration adoração va s'asseoir vão sentar-se sur l'alliance sobre a aliança et la foi e a fé que tu as que tu tens en Dieu. em Deus. Parce que sans Sarah, Sem Sara, Ketura n'a pas de place. Ketura não tem lugar. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém compreendeu? Donc, ce que Sarah n'avait pas donné à Abraham, O que Sara não deu a Abraão, Ketura l'a donné. Ketura deu. Donc, après Sarah, Depois de Sara, Abraham va s'attacher à la prière. Abraão vai se apegar à Et Abraham oração va s'attacher à la louange e vai se apegar ao louvor et à e l'adoration. à adoração. Et Dieu cherche, E Deus procura, Dieu demande, Deus pede, Dieu désire Deus les deseja vrais adorateurs. verdadeiros adoradores. C'est là qui vont adorer Aqueles que adorarão en esprit. em espírito É a verdade. e em verdade. Abraham arriva à un moment de la Abraão vie. chegou em um momento da vida, Il a actionné seulement la prière. ele acionou somente a E oração adoração. e a adoração. Alléluia.
joie Amém. et la louange. E o louvor. J'aime Paul et Silas. Eu amo Paulo e Silas. Ils étaient arrêtés dans la prison. Eles estavam na prisão. La Bible dit A Bíblia ils diz. étaient déjà des hommes de la foi, Eles já eram homens da fé. mais arrêtés. Mas eles foram Ils avaient prendidos. déjà alliance avec Dieu. Eles tinham já aliança Mais com Deus. arrêtés. Mas estavam Et presos. quand ils se retrouvent dans la Quando prison, encontraram-se na Paul prisão, et Silas, Paulo e Silas, ils devaient dire, eles deviam nous dizer: allons sortir ici. nós sairemos. Nos permitiu de sair. L'alliance ne nous a pas permis de A lei não nos sortir. permitiu de Mais sair. nous allons actionner Mas vamos la accionar cinquième vie. a quinta velocidade. Oi, meu Deus. La cinquième vitesse. A quinta Au lieu velocidade. de l'actionner à 10 heures, non. Em vez de À acionar 12 heures, non. às 10, às À 12, 14 heures, não. Às não. 14 horas, não. Ils ont entendu. Eles esperaram. Hein, ma chérie, ils ont entendu. Eles esperaram. Jusqu'à quelle heure? Até que horas? Jusqu'à minuit. Até a Je meia-noite. bénis Dieu. Abençoa Parce qu'à Deus. partir du 23, Porque do dia 23, ça sera que Ketura. vai ser La quietura. cinquième A vitesse. quinta velocidade. Glória a Jesus. Là où la foi Lá onde a ne fé parvient pas à percer, não conseguiu furar, Ketura va percer. quietura vai furar. Engaillé. Ai, meu Deus. Là où l'alliance Lá onde a aliança ne parvient pas à toucher não conseguiu pegar la cinquième a vitesse. quinta Et la velocidade. cinquième vitesse E a quinta se velocidade passe à minuit. se passa La à meia-noite. Bible me dit, A Bíblia me diz, Vers les milieux de no la nuit. meio da Donc noite, à minuit, quer dizer, à ils meia-noite, priaient eles oraram et ils chantaient e eles les cantavam louanges de Dieu. louvores de Deus. Or, dans la E louange, afinal, na nous hora da voyons oração, les louanges estamos vendo a et louvor e l'adoration. adoração. Donc, ils priaient, Eles oravam ils chantaient e eles cantavam et ils adoraient. e eles C'était la adoravam. cinquième Era a vitesse. quinta velocidade. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, le fondement des prisons, os fundamentos da prisão S'embalaram. começaram a les mexer-se. portes et les fenêtres E des as prisons, portas e as janelas da prisão Tombaram. caíram. et ils sont sortis. E eles saíram. Aïe, 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 aïe. Ai, 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 Au ai, lieu ai. de sortir comme les gens qui fuient, Em vez de sair com alguém que mais foge, ils étaient dans la prison. mas eles estavam na prisão. Même les prisonniers Mesmo os qui ne prisioneiros connaissaient pas Dieu, que não conheciam a ils ont Deus, bénéficié eles beneficiaram de l'alliance da aliança de Paul de et Paulo e Silas. Silas. Je dis à Eu quelqu'un, digo a tes alguém, prières vont délivrer quelqu'un. a tua oração vai Tes libertar louanges alguém. vão O sauver teu louvor quelqu'un. vai salvar Ton alguém. adoration A tua va adoração toucher vai quelqu'un. tocar alguém. Parce que nous tous, Porque todos nós nous retrouvons dans la prison. nos encontramos na Mais prisão. nous tous, nous ne sommes pas pareils. Mas nós não somos On todos n'est iguais. pas pareils. Nós não somos À todos un iguais. moment donné, A momento je vais dado, actionner la vou cinquième adicionar a vitesse. quinta Ce velocidade. qui est bien, O que é bom. je serai gentil avec Eu toi. vou ser simpático Je ne te contigo. laisserai Não pas. te deixarei. Quand Dieu va venir me Quando chercher, Deus vai vir procurar, moi aussi je vais te eu também vou te récupérer. recuperar. C'est pour cela que j'ai béni les Por isso, intercesseurs. abençoa os intercessores. Grâce à vos prières, Graças a vossas quelqu'un orações, est touché. alguém é Grâce tocado. à vos prières, Graças a vossas quelqu'un orações, sera béni. alguém será Je abençoado. dis à tous les Eu intercesseurs, digo a todos os intercessores, je parle pas à l'équipe de l'intercession, não falo da equipa de mais intercessão, je parle aux chrétiens, falo aos cristãos, à tous les chrétiens, a todos os cristãos, sacrificataires de Dieu. sacerdotes de Deus. Rendez-vous le 23. Tem dia La 23, prière que tu vas commencer à a faire le oração que 23, vais fazer o dia ça 23, s'appellera Ketura. chamar-se Keturah. J'ai dit, si toi tu ne vois pas, Mesmo que você não mais vê, quelqu'un dans ta mas famille alguém em tua sera família béni, será sera abençoado, délivré. será libertado. Vous êtes tous dans la prison de Estão la todos na famille. prisão da família. Mais grâce à la Mas prière que graças tu à vas oração actionner, que vais accionar, grâce à l'adoration graças que à tu vas adoração actionner, que vais accionar, quelqu'un sera libéré. alguém vai ser Je liberto. dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, grâce à tes prières, graças à tua grâce à oração, tes graças à adorations, tua adoração, grâce à tes louanges, graças ao teu louvor, quelqu'un qui n'a pas d'enfant alguém que não tem dans ta filhos famille em tua sera família libéré será liberto à cause de tes por causa da prières. tua Quelqu'un adoração. qui est encore Alguém que está dans des ainda prisons de na cigarettes, prisão dans la do drogue, fumo, dans ta famille, da tua família, sera libéré será liberto grâce à tes... graças à tua Non, il y a oração. quelqu'un qui ne me comprend Alguém que pas. não compreende. Alléluia. Amém. Maintenant, Ketura, Agora, Keturah, qui est la prière, que é a la oração, louange o louvor et l'adoration. e a adoração, Ce n'est pas la fin. não é o fim. Ce n'est pas la fin. Não é o fim. Pendant que je parle là, Enquanto o pastor fala, Dieu m'a dit, Deus disse-me, il y a quelqu'un de l'autre côté. e há alguém do outro lado Il est en train d'être béni. está a ser abençoado. Si pas aujourd'hui en direct, Se não hoje em direito,
Mais quelqu'un de l'autre côté, Mas alguém do outro lado il est en train d'être béni. está a ser C'est pour abençoado. cela que je vais m'adresser Por isso eu vou falar à cette personne. a esta pessoa. Quelqu'un Alguém est en train d'être béni. está a ser abençoado neste momento. Merci. Dieu m'a dit, Deus disse-me, ne regarde pas ceux qui t'entourent là. não olha o que está ao redor de ti, Mais le message est pour quelqu'un qui est de loin. mas a mensagem é para alguém que está distante. C'est pour cela que j'oublie que toi tu existes. Por isso é que eu estou a esquecer que você existe. Parce que ce n'est pas à toi. Porque não é para ti, C'est pour quelqu'un d'autre. é para alguém de outro. Excusez-moi. Vão perdoar-me. Toi tu es pressé de rentrer. Você está apressado de voltar Tu para peux casa. rentrer. Podes Parce voltar. que le message ne te concerne Porque a pas. mensagem não te Le concerne. message concerne A quelqu'un d'autre mensagem concerne alguém outro qui est quelque part dans le monde. que está em algum lugar no mundo. Hier, j'étais touché. Ontem o pastor foi tocado. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Alguém chamou-lhe Il m'écoute. e que escuta. Il viendra ici Ele virá aqui témoigner. Il testemunhar m'écoute. que está a escutar. On a parlé hier. Falaram com o pastor ontem. Et je dis vrai, il m'écoute. Eu digo a verdade, ele está a Il ne escutar. prie pas ici. Ele não ora Il aqui. n'habite pas Grenoble. Ele não vive em Il Grenoble. habite loin. Ele vive distante. Il y a un message que j'avais prêché. Há uma mensagem que o pastor pregou. Ça se trouve sur YouTube. Está no YouTube. C'est hier qu'il m'avait appelé. E foi ontem que ele Et chamou. pendant qu'il me parlait, j'avais des chairs de poule. E quando ele falava, o pastor estava sentindo algo no seu coração, no seu corpo. Moi, j'ai regardé que 3, 4 personnes qui est dans l'église. Ele só olhava 2, 3 pessoas que Dieu estavam na voulait me igreja. dire que le message que tu as, Eu digo a mensagem que tens. il y a quelqu'un qui le néglige. Alguém que está Mais ça negligenciado, va aider quelqu'un qui est au loin. mas vai ajudar alguém que está distante. Et pendant que je prêche, je ne suis pas que pasteur. E quando estou a pregar, não sou somente pastor. Je suis un apôtre. Também sou apóstolo. Comme pasteur, Como pastor, je te vois toi. estou a ver a ti. Et comme apôtre, Mas como apóstolo, je vois loin. estou a ver distante. Pour cela, je vais prêcher comme apôtre. Por isso vou pregar como apóstolo. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Si tu m'encourages pas, le Saint-Esprit va Se você m'encourager. não me dá coragem, o Santo Espírito vai me dar coragem. Glória a Jesus. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Por isso é aquele que me chamou. Et c'est quelqu'un là m'a dit, E essa pessoa disse-me. il a même la date de ce message-là. Ele também tinha a data Il desta m'a donné mensagem. le thème Deu o tema et la date. e a data. Je me rappelle plus, le 29 comme ça, je me O rappelle pastor plus. não se lembra, dia 29, qualquer coisa como assim. Il y a des messages A mensagem que moi-même j'ai parlé. que o pastor ele próprio falou, Je n'ai pas écouté ça sur YouTube. não escutou isso no YouTube. Moi, j'ai parlé parce que l'Esprit de Dieu, Ele falou porque o Espírito de je n'ai Deus. même pas écouté. Mas não Il escutei. m'a dit, pasteur, Disse, pastor, pendant que tu parlais, enquanto tu je ne te falavas, connais, pardon, je ne suis pas membre de ton église. não sou membro de tua igreja. Mais à cette époque-là, Mas nesta je ne época, savais pas que tu passais sur YouTube ou sur en direct. Je eu ne não savais pas. sabia que você passava em direito no Mais YouTube. pendant que tu prêchais, Mas quando le pregavas, 29 là, o dia 29, moi j'étais en réanimation. eu estava em reanimação. Les jours là, j'ai prêché. Naquele dia que o pastor La pregou, personne essa pessoa était en réanimation estava na à reanimação cause de Covid. por causa do Il Covid. était entre la vie. Ele estava entre a vida E e a morte. Et moi, j'ai déclaré des choses. E o pastor declarava Je ne coisas. savais pas. Ele não sabia. Maintenant, quand il est sorti dans la réanimation, Quando ele saiu da reanimação, il est en convalescence. ele está agora se Et recuperando. maintenant, il a repris le travail. E agora começou a trabalhar. Et il tomba sur ce message. E ele viu esta mensagem. Il a dit, mon Dieu, Disse, meu Deus, tout ce que je disais tudo que o pastor et dizia, la prière. seja Parce a qu'à oração. cette Porque époque-là, naquela época, le message, je crois, il m'a dit, c'était a mensagem ele disse quelque chose que dans le désert, les combats dans le désert. era ou, as 2 horas, as orações que fazíamos non, às le 2. désert, les O combats deserto, dans era do deserto. quelque chose de comme ça, de désert. Algo que tinha a ver com deserto. Qui se rappelle de ces messages-là? Vous ne suivez même pas. Vocês até nem seguem. Qui s'est abonné déjà à Quem se YouTube, inscreveu já à no notre chaîne YouTube de no nosso l'église? canal da Qui igreja? s'est déjà abonné? Quem se inscreveu já no nosso canal da Tu me igreja? donnes la peine. Você me dá pena. Mon Dieu. Meu Deus. Oh là 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 là. Oh, lá, 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 lá.
Abonnez-vous Inscrevam-se sur ma page Facebook na página do pastor do et Facebook page Facebook de l'église. e a página do Facebook da igreja. Ma page Facebook, c'est Pasteur Nani Pembele. A página do pastor é Pastor Nani Abonnez-vous Pembele. Inscrevam-se sur mon Instagram no seu Instagram et sur la chaîne e no YouTube canal YouTube de l'église. da igreja. Centre évangélique Sion Centro officiel. Evangélico Bien Sião aimé, Oficial. la personne, Bem amado, esta pessoa c'est la semaine dernière é a semana passada qu'il est tombé sur ce message. que ele viu essa Il m'a mensagem. appelé. Ele chamou o Il a pastor. dit, Disse, j'ai compris. eu Dieu compreendi. m'a dit, Deus pendant que disse, j'étais en réanimation, enquanto eu estava em reanimação, dans les comas, no coma, Dieu m'avait parlé par ce message. Deus falou-me através dessa Et mensagem tu avais prié pour moi. que tu oraste para mim. Et quand il a regardé la vidéo, Quando ele viu o vídeo, et à cette époque-là, on n'avait pas de culte comme ça. nessa época não tínhamos cultos Parce que assim, c'était le confinement. porque era o confinamento. Et je m'adressais sur la caméra. E o pastor estava a se dirigir à pointais câmera le doigt. e mostrava o dedo Et je priais. e orava. Or, pendant que je faisais cela, Afinal, quando ele fazia moi-même, je ne le isso, savais pas. ele próprio não La sabia. personne aussi ne savait A pas. pessoa também não sabia. Or, c'est cette prière-là E era essa oração, et cette prédication-là que essa pregação, qui lui a sauvé. que ele salvou. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, le 23, dia prière 23, de Paul et Silas, oração de Paulo e à Silas, minuit, à à meia-noite, genoux. de joelho. Même si ce n'est pas tes chaînes, Mesmo se não Mas são há de prisonnier cadeira, à mas côté. tem um prisioneiro. il y a un prisonnier de ta famille. Há um prisioneiro de tua Il y a un família. prisonnier à côté. Há um prisioneiro Il y ao a ton lado. voisin Ao qui est à teu côté. vizinho que está ao À lado. cause de ta prière, Por causa da tua de tes oração, louanges do teu louvor et tes adorations, e tuas adorações, quelqu'un sera sauvé. alguém será salvo. Ketura. Ketura. Mais Abraham doit avoir 6 enfants avec Ketura. Abraão terá que ter 6 filhos com Ketura. Premier enfant, Primeiro filho, on a vu ça. vimos Il isso. s'appelait comment? Se chamava como? Il s'appelait comment? Lisons. Genèse 5. Gênesis 25. Pardon, Genèse 25. Gênesis 25. Verset 1 à 2. Verso 1, 1 à 2. 1 Nous a allons 2. terminer par là. Vamos terminar por lá. Là, je vais aller vite. Pastor vai rápido. La Bible dit, A Bíblia diz. est-ce qu'on peut tous lire à haute voix? Podemos ler de voz alta? Restez assis. Podemos ficar Lisons. sentados e lemos. 1, 2. Non, je ne vous attends pas. Não escuto. Lisons à haute voix. 1, 2. Verset 2. Versículo 2. 1, 2. Ketura n'est pas la femme de foi, não é a mulher da fé, ni d'alliance. nem da C'est aliança. Sarah. É Sara. Les enfants de Ketura Os filhos de ne Ketura sont pas les enfants de la promesse. não são filhos da promessa. Não. Seul enfant de la promesse, O único filho da promessa c'est Isaac. é Isaac. Mais Dieu a permis Mas Deus que permitiu Abraham puisse avoir encore 6 autres enfants que Abraão pudesse ter mais 6 dans outros sa filhos vieillesse. na sua velhice. Et ces enfants-là E seus doivent filhos accompagner la vieillesse d'Abraham têm que acompanhar a velhice de Abraão. afin que la Bible puisse dire Porque depois a Bíblia Abraham diz est mouru Abraão morreu avec une heureuse vieillesse, com uma feliz velhice. rassasié de jours, Ele se alegrou de dia très riche e muito rico à cause de Ketura. por causa de Ketura. Ketura lui donna d'abord Zimra. Ketura lhe deu primeiro Zirá. Or, Zimra, c'est la 6e vitesse. Zirá era a 6ª velocidade. Donc, tous les 6 enfants-là, c'est la 6e vitesse. Todos os 6 filhos são a 6ª 6e velocidade. vitesse veut dire la grâce. A 6ª velocidade quer Où dizer la a graça. manifestation de la grâce est surabondante. Ou a manifestação da graça superabundante. Nous allons à la signification de leur nom. Vamos no significado de seus nomes. Zimra veut dire Zirá quer courir. dizer correr. Courir. Quer dizer correr. Abraham était déjà vieux, Abraão já era velho, mais va commencer à courir. mas vai começar a correr. Mais pourquoi?
Mas por Parce quê? qu'il avait déjà la foi. Porque ele já tinha fé. Il avait déjà l'alliance. Ele já tinha Il aliança. avait déjà la prière. Já tinha oração. Il avait déjà la louange. Já tinha o louvor. Il avait déjà l'adoration. Já tinha adoração. Maintenant, il devait faire quoi? Mas o que ele tinha que fazer Il devait mais? courir. Ele tinha que Ça, c'est la correr. grâce surabondante. Essa é a graça Zimira veut superabundante. dire Zirá quer marcher dizer vite. andar rápido. Zimira veut dire Zirá quer faire dizer des choses à la hâte. fazer as coisas rapidamente. Zimira veut dire Zirá quer dizer marcher rapidement. andar rapidamente. Et non pas marquer les pas. E não marcando Marquer les pas, espaço, non. não marcando espaço, Faire não. des pas de géants. Fazer passos de Là où les gigantes. autres font Onde type estão a fazer 20 pas, 20 passos. toi tu vas faire un seul Tu pas. vais fazer somente Tu vas passo. les dépasser. Tu vais ultrapassar. Zimira veut dire rattraper le retard. Chegar a ultrapassar o atraso. Zimira me veut dire Zimira quer dizer- accélération divine. A aceleração divina. Donc tu arriveras à un moment Chegarás a um où tout momento, dans ta vie, tudo em tua ça vida sera l'accélération vai divine. ser a aceleração Zimira divina. veut dire Quer une dizer- musique qu'on attend de loin. Uma música que escutamos Tu distante. seras une musique Serás uma que música les gens vont entendre que as cela pessoas vão escutar isso de loin. distante. Une musique veut dire un Uma música témoignage. quer dizer um J'aimerais testemunho. te dire que ton témoignage Quer dizer que teu va testemunho aller très loin. vai Tu distante. n'es pas au Brésil, Não estás no mais les Brasil, gens vont écouter mas ta as pessoas musique. vão escutar a Les gens música. vont écouter ton As pessoas témoignage. vão escutar o teu Mais tu n'es testemunho. pas là-bas. Mas não estás lá. Ngaye, ça, Ai, meu c'est Deus. ça ce qu'on appelle ça la grâce É isso que eu chamo a surabondante. graça superabundante. Alléluia. Amém. La grâce fera tout A graça fará tudo à la hâte pour récupérer le retard. rapidamente para recuperar o C'est la atraso. grâce qui le fera. É a graça que o fará. Je dis à quelqu'un, Eu tu digo a alguém, dépasseras. vais Même ultrapassar. tes ennemis qui t'ont précédé. Mesmo os teus inimigos que estavam Tu vas atrás de les ti, dépasser. vais os Dieu va ultrapassar. faire que tu puisses quitter Vais la fazer honte. que você possa tirar a Tu dois vergonha. dépasser la honte. Vais ultrapassar Tu dois a dépasser vergonha. l'échec. Tens que Tu ultrapassar dois o dépasser fracasso. toute la- Tens Ah, que mon ultrapassar, Dieu. oh meu Deus. Aïe, 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 aïe. Et le deuxième fils, E o segundo filho, je vais passer vite. vou ir Le rapidamente. deuxième fils, il s'appelle comment? Joxan. Oh, je ne t'attends pas bien. Il s'appelle comment? Jokshan. Jokshan est un nom qui signifie Joxan é um nome que significa c'est lui qui touche les choses d'en haut. aquele que pega as coisas do céu. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Alguém pode fazer isso Et dit je le touche. e dizer que eu pego, eu toco. C'est quelqu'un qui touche les choses d'en bas. É alguém que toca as coisas de baixo. C'est ça? É isso? C'est quelqu'un qui touche les choses d'en bas. É alguém que toca as coisas de baixo. C'est quelqu'un qui touche les choses d'en. É alguém que toca as coisas de cima. Or, Afinal, celui qui touche les choses d'en haut, aquele que toca as coisas do céu il doit être quelqu'un qui vive aussi. é alguém que vive também lá no céu. Oh, nous avons un oiseau Mas nós temos um pássaro qu'on appelle aigle. que chama-se a águia. Donc, en vrai dire, Em verdade, Jokshan, Joxan c'est un aigle. é uma águia. Abraham va arriver à un moment, Abraão vai chegar a um momento, il ne sera plus père de la foi. já não será mais pai da fé, Il sera un aigle. será uma águia. Tu n'as pas compris. Não entendeste? Alléluia. Amém. Je n'ai pas le temps. Não tenho tempo. La grâce va t'amener à un niveau, tu vas commencer à toucher sur les choses d'en A haut. graça vai te levar onde você vai pegar as coisas com facilidade. Les choses d'en haut. As coisas do Je céu. dis la bénédiction vient d'en haut. Eu digo que a bênção vem do L'élévation céu. vient d'en haut. A elevação La vem do guérison céu. vient d'en haut. A bênção La vem do délivrance céu. A vient libertação d'en haut. vem do céu. Ai, meu Deus. Alléluia. Amém. Les choses d'en haut est pour les aigles. As coisas do céu são para Ceux as qui vivent águias. en bas. Ceux qui vivent en bas. O que vive embaixo Mais ils savent monter. sabem subir e pegam Les choses d'en haut. as coisas do céu. Ça, c'est Jokshan. Esse é Ça, c'est Joxan. la grâce surabondante. Essa é a graça superabundante. Tu toucheras des choses Pegarás as coisas que les gens ne voient pas. que as pessoas não veem. Ils sont là cachés en haut. Estão escondidas lá no Et Dieu céu. va t'inviter. E Deus vai Mon convidar-te. fils, ma fille, Meu monte. filho, minha filha, suba. Viens chercher E des vem choses d'en haut. pegar a coisa. Apôtre Paul lui disait, Apóstolo Paulo vai dizer que affectionnez-vous des choses d'en haut. afeccionai das coisas do céu. La sanctification, ce A n'est pas les choses santificação d'en bas. não são as coisas de baixo. C'est la chose d'en haut. As coisas do céu. purificação A purificação é do céu. Tu vas toucher Dieu Vais pegar a Deus qui est en haut. que está no céu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém compreende?
Ça, c'est la grâce surabondante. Essa é a graça Je n'ai superabundante. pas le temps, je Não ne peux tenho pas tempo. approfondir ça. Não posso ir na profundeza disso. Medan, Medan troisième fils. é o terceiro filho. Ce sont les troisième aspects de la grâce, de la São os- manifestation Os três aspectos da manifestação de da la graça. grâce surabondante. Da graça superabundante. On est toujours dans la 6e vitesse. Estamos sempre na sexta velocidade. Medan. Medan. Medan veut dire Medan quer dizer celui qui lutte, aquele que luta, celui qui combat. aquele que combate. Il gagne toujours. Ele ganha sempre. Tu arriveras à un moment Chegarás a um momento où tu vas toujours gagner. que vais sempre ganhar. Parce que tu vas vivre la grâce surabondante. Porque vais viver a graça superabundante. Tu vas toujours croiser des Goliaths. Vais sempre encontrar Golias. Mais tu seras toujours plus que vainqueur. Sempre serás mais que vencedor. Jésus a dit, Jesus disse: tu n'es pas vainqueur, não és vencedor, mais tu es plus mas que és mais que vencedor. celui qui lutte Aquele que luta et qui gagne e toujours. que ganha sempre. Je dis, tu vas gagner Pharaon. Eu disse que você vai ganhar ganhar Faraó. Goliath. Vais ganhar Tu Golias. arriveras un moment Chegarás a um où la momento maladie viendra, onde a doença virá, mais tu seras vainqueur. mas serás Où le vencedor. péché O viendra, pecado virá, mais tu seras mas vainqueur. serás Où vencedor. l'ennemi viendra, O inimigo virá, mais tu vas mas l'écraser. vais pisá-lo. Quatrième fils. Quarto filho. Je regrette que je n'ai pas assez de temps. Quatrième fils. Quarto filho. Quatrième fils, c'est qui? Midian. Madian. Midian. Madian et Médan, c'est Medan à e peu près Midian pareil. é quase a mesma coisa. Donc, Abraham voulait renforcer. Abraão quer reforçar Sa vitória. a sua vitória. Madian veut dire Midian quer dizer lutter continuellement sans se lasser. lutar continuamente sem se fracassar, sem se C'est ça, cansar. Madian. É isso, Midian. Lutter continuellement Lutar continuamente sans se lasser. sem se deixar. Bien-aimé, la vie Bem chrétienne, amado, c'est a un vida combat cristã é um combate qui ne se terminera que não pas. terminará. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, Mas o que o inimigo não sabe, quelqu'un ne va se fatiguer. ninguém vai se cansar. Pardon, personne ne se fatiguera jamais. Ninguém vai se cansar. Tu ne te lasseras jamais. Você não se cansará. Que 10 000 viennent à... 10.000 vêm à tua esquerda, Et 2.000 à tua direita. tu ne seras jamais. Não vais ser antingido. Le combat, le combate. matin, tu vaincras. De manhã vais À vencer. midi, tu vaincras. À tarde Le vais soir, tu vencer. vaincras. À noitinha vais vencer. La journée, tu vaincras. De dia vais vencer. La nuit, tu vaincras. De noite vais Tu vencer. ne te lasseras Você jamais. não vai ser C'est vencido. à tes ennemis É a teus de se inimigos fatiguer. de se Mais cansarem. ce n'est pas toi. Mas não é a Parce ti. que la force qui agira en toi, Força que agirá em ti ce n'est pas ta force. não é a tua C'est la força, force de mas é a l'éternel. força do Eterno. Alléluia. Amém. Dans la prière, tu ne te Na fatigueras plus oração não jamais. vais te cansar mais. Dans la vie chrétienne, Na tu vida ne cristã, reculeras plus não jamais. vais voltar para La trás. Bible dit, A Bíblia nous diz: ne sommes pas de ceux qui se nós não retirent, somos aqueles que voltam para trás, Por ou seja, perder. têm para perder, mais nous sommes de ceux qui mas somos gardent leur aqueles foi. que têm a fé Et tu vas arriver jusqu'au que bout. chegarás até o Peu final. importe le combat, Pouco importa o tu combate, arriveras jusqu'au chegarás bout. até o Au final. nom Em nome de de... Jesus. Après, le suivant, c'est qui? Isbac. Isbac veut dire Isbac quer dizer la richesse ou l'abondance. a riqueza ou a abundância. Regarde quelqu'un, dis-lui que je suis riche. Olha para alguém e diz que eu sou rico. Ce n'est pas moi qui le dis. Não sou eu que digo, Parce que la Bible déclare, porque a Bíblia c'est diz la bénédiction de é a l'Éternel bênção do qui Eterno que enriquece et une la fait e suivre não de faz cœur. seguir de Est-ce infelicidade. que tu as la bénédiction ou Será pas? que tens a bênção ou Mais não? la bénédiction qui est en A toi bênção que está va em ti produire la vai richesse. produzir a Je dis, tu riqueza. seras riche Eu en digo que bonté, serás rico em bondade, riche en rico em sanctification, santificação, riche en la rico parole, na palavra, riche dans la prière, rico na oração, riche na kibonzambe. rico em Deus. Osala bonzambe. Você vai ter muita grandeza de Deus em ti. Tu seras riche en Serás rico em divinité. divinidade. Makambo lola As coisas do otona céu você vai momengo. se encher com isso. Je ne parle pas des voitures de Não ce falo de monde. carros Ce deste sont des mundo. choses pourries. São coisas Je podres. dis, tu seras Mas riche digo que en serás rico em divinité. divinidade. Kibunzambe gotone A divinidade vai se encher em ti. Et le dernier fils. E o último filho, Le dernier fils, c'est qui? Sua. Joash. Dites avec moi Joash. Diga comigo sua. Mais Joash, maintenant, ça veut Sua quer dire dizer un trou furo, um dans buraco, lequel na qual les richesses sont mises. as riquezas são postas.
Joash veut dire Só quer dizer l'endroit où l'on amasse o lugar onde pegamos la richesse. a riqueza. Maintenant, comme Abraham, Mas como Abraão, tu auras Joash. você vai ter a sua. L'endroit où tu vas O lugar amasser. onde você vai pegar ta ou colher richesse. a riqueza. Or, Abraham, il est père de Abraão é quelqu'un. o pai de alguém. Tu n'as pas compris. Não entendeste? Abraham, il est père de O pai, quelqu'un. Abraão é pai de Je alguém. croyais que le fils Eu d'Abraham, il est pensei là. que o filho de Abraão estivesse Não, não, je aqui. ne vois pas la Eu fille não estou a ver a d'Abraham. filha de Et Abraão. maintenant, Mas agora, maintenant, Abraham va chercher un Abraão trou. vai procurar um buraco. Or, ce trou-là, c'est Esse quelqu'un. buraco é alguém. Où Abraham va amasser quoi? Abraão onde vai pegar o quê? Sa richesse. A sua Je l'ai riqueza. cherché dans cette église, je Eu n'ai pas procurei nessa trouvé. igreja, mas não Mais encontrei. j'ai trouvé un trou. Mas encontrei um Ce buraco. trou-là, ça s'appelle Esse buraco Pembele. chama-se Là où Ana. Dieu va Onde amasser. Deus vai pegar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Et la fin, pour terminer, No la final, fin, para terminar, les 6 fils, c'est ça. os 6 filhos. Désolé, Sinto muito. j'allais pas terminer ça comme ça. Não ia Ben, terminar assim, mas désolé. sinto muito. Ça, c'est 6e vitesse. Essa é 7e a vitesse. sexta velocidade, a Clore sétima. le message. Vamos terminar com a 7e mensagem. vitesse, A je vais te sétima choquer. velocidade, eu vou te chocar. C'est la mort d'Abraham. É a morte de Abraão. Ah, Mawa. Et c'est une fête. É a alegria, a festa. C'est la mort A d'Abraham. morte de Abraão. Ce n'est pas une mort Não é uma morte prématurée, non. prematura, não. Abraham, on Abraão, devait lire, mais on n'a pas le temps, poderíamos ler, mas não temos Abraão tempo. Abraão va décéder vai à morrer l'âge de 175 ans. na idade de 175 anos. Une heureuse vieillesse, Uma feliz velhice, rassasiée de jours, saciado de dias, riche, rico, plein d'enfants. com muitos Et filhos. Abraham ne pouvait pas regretter. E Abraão não podia Donc, lamentar-se. Abraham n'a manqué de rien. Abraão não faltou Il nada. avait un peuple nombreux. Ele tinha um grande povo. Un peuple comme les sables. Povo como a areia. peuple comme les Povo étoiles. como as estrelas. Donc il ne pouvait pas compter. E ele não podia Il contar. avait tout. Qu'est-ce Ele qu'Abraham a tinha tudo. manqué? O que lhe Il faltava? avait Dieu. Ele tinha Il avait Deus. tout. Tinha tudo. Mais il lui manquait une chose. Mas lhe faltava algo. Et cette chose-là, E essa coisa avant é, de l'avoir, antes de eu ter, il faut mourir. tem que se morrer. Parce que la mort, Porque a ce morte n'est pas la fin. não é o final. C'est une porte É uma porta pour arriver à une autre gloire. para chegar a uma outra glória. Alléluia. Amém. Ce qui lui manquait, O que lhe faltava? c'était de voir son Père, De ver seu pai, Dieu, Deus, face à face. assim, cara Oh, a tu ne cara. peux pas voir Dieu Não face à poderás face ver Deus cara si a tu es cara. sur terre. Se estás sobre Il faut que terra, la mort vienne. a morte terá que C'est vir. une porte. É uma porta. Tu franchis la mort. Você vai passar Tu a arrives porta dans le trône. e chegas ao Et là, trono. tu t'assois E lá sentarás avec le Père. com o Pai. Et cette septième vitesse, E essa sétima c'est ça ce qu'on velocidade appelle ça la é gloire. que chamamos a La glória. gloire ne se trouve pas A sur glória terre. não se encontra La na gloire terra. se A trouve glória se là. encontra lá no Oh, tu ne céu. peux pas E accéder você là-bas. não pode chegar Si tu lá ne meurs se pas. não morreres. Abraham est mouru Abraão morreu pour rentrer dans la para entrar na gloire. glória. La Bible A dit, Bíblia diz, apôtre Paul termine apóstolo ça Paulo vai terminar en isso disant, ce dizendo que Dieu a o connu que Deus d'avance. conheceu antes. Il a connu Abraham. Ele conheceu Abraão Et il a aussi e prédestiné. também La predestinou. vie d'Abraham A a vida été de Adão foi prédestinée. predestinada. Et ce qu'il a E o que ele prédestiné, predestinou il a permis qu'il vienne sur terre. permitiu que ele venha sobre Et terra. ce qu'il est venu sur terre, O que ele fez pro il terra, a aussi appelé. ele também o chamou. Quitte la maison de ton père. Deixa a casa do teu pai. Quitte ton pays. Deixa o teu Et país. ce qu'il a appelé, O que ele chamou, il les a aussi ele purifiés. também o purificou, Sanctifiés. Et santificou. ce qu'il a O que ele sanctifié, santificou, il a aussi ele também glorifié. glorificou. Abraham est dans la Abraão gloire. está na Il est glória. notre patriarche. É nosso patriarca, Notre père nosso pai de la foi. da fé, Notre père nosso de la pai promesse. da Je vais dire à promessa. quelqu'un, Eu direi a alguém, ta vie triomphante tua vida commence ici. triunfante começa aqui Mais ça va terminer dans la gloire. terminará na Ça glória. va terminer au ciel. Terminará lá no Ça va céu. terminer là Terminará devant lá ton père. perante o teu Mon pai. désir, O meu ce n'est pas desejo d'avoir des voitures. não ter carros, Mon souhait, o meu ce n'est desejo pas de construire des não immeubles. construir Mais casas, mon désir, mas o meu mon desejo, souhait, o meu c'est de desejo rencontrer mon é de Seigneur. encontrar meu C'est de le Senhor, voir face é à de me face. ver
ver face a C'est face. d'aller dans la maison É de de ir na Père. casa do Il a Pai. dit, Ele disse, je vais aller vous construire eu irei construir une maison. uma Dans la casa. maison de mon Na Père, casa do meu il y Pai a des lieux. tem Il y lugares. a des places. Tem lugares. Je vais vous construire. Hei de Et construir. je reviendrai E eu voltarei vous chercher. procurar-vos. Afin que là où je Para que sois, onde eu estarei, que vous y vós soyez também aussi. estareis. Bien-aimé, Bem ta amado, destinée c'est la teu gloire. destino é a Ta glória. destinée c'est Teu le ciel. destino é o Ta céu. destinée c'est le Teu paradis. destino é o paraíso. Ta- Ai, meu Deus. Il a dit, Ele disse, aujourd'hui, hoje, toi, tu tu seras avec moi estarás comigo au paradis. no paraíso. Ce qui attend de la fin du O que monde. espera o fim do Moi, mundo. je n'attends pas la fin Eu não du monde. espero o fim do Ce mundo. que j'attends, O que eu c'est espero la gloire. é a glória. D'être avec mon Está Seigneur. com o meu Senhor. Ai, 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 de Ai, ai, ai. régner avec De lui. reinar com Ele. De s'asseoir De avec lui. sentar com Ele. Et de régner avec de lui. reinar com Je Ele. dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, la vie triomphante a vida triunfante finit dans la présence de termina Dieu. na presença On de a Deus. commencé avec Dieu. Começamos com Deus. Nous allons terminer Vamos avec terminar Dieu. com Deus. Ma course se terminera là O aussi. meu curso vai terminar com lá Au no nom céu. de- Em nome de Jesus. Est-ce que quelqu'un peut se lever?